Olá, você é aluno Uniateneu do Centro Universitário Uniateneu. Muito prazer, me chamo Renata Lacerda, sejam bem-vindos a mais um vídeo do módulo Ciência, Política e Teoria Geral do Estado. No vídeo 1, nós estudamos as unidades 1 e 2 acerca dos conceitos introdutórios de Teoria Geral do Estado, dos elementos constitutivos do Estado, dentre outros conceitos importantes, da evolução histórica de TGE, como surgiu a Teoria Geral do Estado, qual o conceito do Estado, qual o objeto de estudo de Teoria Geral do Estado. E agora, nesse segundo vídeo, no qual nós vamos abordar as unidades 3 e 4, a gente vai estudar na unidade 3 a organização do poder político e a organização político-administrativa do Estado. Já na unidade 4, a gente vai estudar um pouco sobre os conceitos de ciência política e sobre o sistema eleitoral, sistema representativo, sobre sufrágio, sobre o voto, conceitos importantes aí ligados também à ciência política e teoria geral do Estado. Então vem comigo. Vamos lá. Nessa unidade 3, o que é que a gente vai estudar aqui? Vou acompanhar aqui pelo meu esquema de aula, é claro que, como eu falei, eu não sou um HD ambulante, então vou precisar aqui me basear. A gente vai estudar sobre a organização do poder político, sobre a separação dos poderes, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, sobre o poder constituinte, conceito e as espécies de poder constituinte, as limitações democráticas ao poder constituinte, os princípios constitucionais da administração pública, o conceito de órgão do Estado, o órgão público, a organização administrativa do Estado, em administração direta e indireta, classificação dos órgãos públicos e os conceitos de desconcentração e descentralização, ok? Já na unidade 4, a gente vai estudar um pouco sobre o que é a ciência política, nessa análise aí filosófica de ciência política, e estudar sobre sistema representativo, sistema eleitoral, sobre o voto, sobre sufrágio, diferenciar o que é sufrágio ativo de sufrágio passivo, diferenciar o que é sufrágio e voto, que muitas pessoas confundem com a mesma coisa, dentre outros conceitos importantes. Então vamos começar aqui. Vamos falar do poder político. O que é o poder político? O poder político, ele caracteriza a soberania do Estado, porque soberania está ligada a poder, certo? E soberania é um dos elementos constitutivos do Estado. E ele é um poder acima de todos os outros, porque é exatamente esse poder político que vai conferir ao Estado o direito, não é nem um direito, mas assim, a capacidade de governar, a vontade geral, de governar a sociedade. Esse poder político, ele é independente e autônomo. E ele também é uno e indivisível, ou seja, não pode estar descentralizando esse poder político, não. E ele também é indelegável. O poder, ele é utilizado na Constituição da República Federativa em 3 acepções diferentes. No item A, enquanto revelação da soberania através do artigo 1º do parágrafo único da Constituição, que diz que o governo emana do povo. E no B, enquanto órgão do Estado, no artigo 2º da Constituição, que são órgãos da União. E no C, enquanto função, nos artigos 44, 76 e 92 da Constituição Federal, quando fala que a função legislativa ela é exercida pelo Congresso Nacional. E em relação aos órgãos, o que seriam esses órgãos do Estado? São subdivisões do poder político, para melhor instrumentalizar aí o exercício da atividade administrativa do Estado e da atividade política, ok? Continuando aqui. Vamos estudar acerca da separação dos poderes. A gente falou de poder político ligado à soberania do Estado. E como aqui no Brasil vigora o sistema de república federativa, onde o poder ele não está concentrado em uma única pessoa, ele não está concentrado só na pessoa do governante, na pessoa do presidente, como era no caso na monarquia absolutista, em que todo o poder estava concentrado só na pessoa do rei. Já no presidencialismo, no sistema do presidencialismo, a gente vê que
o poder não está totalmente concentrado só no poder executivo, na pessoa do presidente. Então, foi criado a chamada separação dos poderes. Esse sistema de separação dos poderes, ele veio muito antigo, através lá de Montesquieu, um grande filósofo, que escreveu um livro chamado O Espírito das Leis. E isso veio lá na época ali da Revolução Francesa, exatamente para limitar os excessos e os abusos dos governantes, achando que todo poder emanava somente dele. Então, para que foi criado o princípio da separação dos poderes? Para contrabalancear. É a chamada teoria do check and balances, né? Para balancear e exatamente para evitar os excessos dos governantes. Então, ele pegou aqui e separou em 3 poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Onde no poder legislativo vai ser exatamente aquele poder que vai ter como função de criar as leis, as normas que vão ditar ali a vida em sociedade controlada pelo Estado, e também a função de fiscalizar os aspectos orçamentários e financeiros do Estado, né, da circulação aí dos gastos públicos, certo? Das ações públicas. Já o poder executivo, né, minha gente, é exatamente aquele representado ali pelo chefe do poder executivo. No âmbito da União Federal, representado pelo presidente da República; no âmbito dos estados, representado pelos governadores; e no âmbito do Distrito Federal também é governador; e já no âmbito dos municípios é representado pelos prefeitos, poder executivo. E já o judiciário, a gente já sabe, né? Representado ali pelos agentes jurisdicionais, pelos juízes, ok? Que tem a função ali jurisdicional, de dizer o direito, de aplicar a lei. O poder legislativo, ele cria a lei, e o poder judiciário, ele aplica a lei. No artigo 2º da Constituição, a gente vê acerca dessa divisão dos poderes versus a distinção das funções. Essa teoria dos freios e contrapesos, que é a teoria dos checks and balances que eu falei, ela foi baseada em Montesquieu, na teoria clássica da tripartição dos poderes, certo? Que cada poder teria uma função típica exatamente para evitar o poder com o próprio poder. E posteriormente atribuiu-se formas de interferências legítimas de um poder sobre o outro, exatamente onde um fiscaliza o outro para evitar aí os excessos. Com a evolução, passou-se a dizer que o poder é uno e indivisível. E os órgãos do Estado são exatamente esses instrumentos dos quais o Estado se vale para exercer as funções que são os modos de emanação da vontade geral, certo? Então, essa tripartição do poder é uma repartição orgânica de competências. E, em verdade, cada uma dessas esferas de competências exerce as 3 funções estatais. Porém, cada uma delas exerce principalmente, porque cada poder vai ter sua função típica, ou seja, sua função cuja competência é atribuída pela Constituição, é aquela função característica daquele poder. E também vai poder exercer em caráter excepcional funções atípicas, que não lhes são funções constitucionalmente delegadas, ok? Que seriam apenas funções em caráter secundário. Vamos lá para o poder legislativo. A gente vai encontrar as competências do poder legislativo lá no artigo 44 ao 75 da Constituição Federal. Qual é a função típica do poder legislativo, como eu falei aqui? É a de legislar, é de criar as leis. E ele também tem a responsabilidade da fiscalização contábil e orçamentária dos órgãos da administração pública. Tudo que passa de recurso público, tudo que entra, tudo que sai, ele faz a fiscalização contábil e orçamentária com o auxílio do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, ok? E o Poder Legislativo, ele também possui uma função atípica, ou seja, uma função secundária, que seria no item A, na natureza. Ele também pode exercer a função executiva, certo? Como é que ele vai exercer a função executiva, uma função que já é típica do Poder Executivo? Ele vai exercer isso ao dispor sobre a sua organização, provendo cargos, concedendo férias, licenças a servidores, ou seja, quando ele vai organizar administrativamente, internamente ali a sua estrutura organizacional, ele está exercendo de forma atípica a função executiva, que é própria do poder executivo, exercido ali pelo chefe executivo, que é o presidente, o governador ou o prefeito, ok?
E ele também pode exercer de modo secundário ou atípico a função de natureza jurisdicional. Como é que ele vai fazer isso? Ele não vai tá ferindo a função do poder judiciário, não, porque ele não vai estar exercendo essa função jurisdicional de modo típico, de modo primário, de modo delegado pela Constituição. Ele apenas vai exercer isso de modo secundário quando o Legislativo julga as altas autoridades nos crimes de responsabilidade, como é o caso de impeachment. O impeachment, ele não é julgado pelo Poder Judiciário, não. Ele é julgado ali no âmbito do Congresso Nacional, tá certo? Pelo Poder Executivo. Vamos aqui para pelo Poder Legislativo, perdão. E agora o Poder Executivo. A função típica do Poder Executivo é a chamada função administrativa. Ele é o grande gestor do poder público. No âmbito da União Federal, ele é o presidente da República. No âmbito dos estados e Distrito Federal, ele é ali o governador. E no âmbito dos municípios, ele é o prefeito. Então, é o grande gestor, é o que a gente chama de gestor público, certo? A gente vai encontrar sobre essas funções típicas do Executivo no artigo 76 ao 91. Então, a função típica do Poder Executivo é exatamente a prática de atos de chefia do Estado e chefia de governo e atos da administração pública, ali nos artigos 84, 28 e 29, inciso 1 da Constituição Federal. Mas o Poder Executivo, ele também, em caráter secundário, vai poder exercer a função atípica. Como? Ele vai poder exercer função legislativa quando o presidente da República adota alguma medida provisória, por exemplo, que tenha força de lei, quando ele legisla por delegação, e tudo isso permitido pela Constituição Federal. E o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele admite o uso de medidas provisórias para estados e municípios se houver previsão na Constituição Estadual e na lei orgânica do município, que é equiparada à Constituição. E o Poder Executivo também vai poder exercer de forma secundária ou atípica a natureza jurisdicional. Quando? Quando o Executivo vai julgar apreciando as defesas e recursos administrativos, que é o chamado contencioso administrativo, previsto lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. O que é isso? Por exemplo, vamos supor que você vai se inscrever numa licitação de determinado órgão público. Vamos trazer aqui no âmbito do Estado, do governo do Estado. Você vai se inscrever numa licitação de um órgão público do governo do Estado e vamos supor que você foi desclassificado da licitação e se você achou que foi cometida alguma injustiça, você vai entrar com um recurso administrativo. Você não vai recorrer na justiça, você vai recorrer burocraticamente, administrativamente, nesse mesmo órgão público. E o chefe, o secretário desse órgão, no âmbito estadual, por exemplo, é quem vai julgar esse recurso administrativo. Então, quando ele está julgando administrativamente, ele está julgando, ou seja, ele está exercendo uma função jurisdicional. Mas isso não se confunde com a função típica, primária, jurisdicional do Poder Judiciário propriamente dito, ok? Continuando aqui, vamos agora falar do terceiro poder, que é o poder do Judiciário. Poder Judiciário está na cara, né? Aquele poder jurisdicional, onde os juízes, onde o poder jurisdicional vai dizer o direito, vai aplicar a lei, certo? O representante máximo do Poder Judiciário no âmbito federal é o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Nós temos ali também o Superior Tribunal de Justiça. No âmbito regional dos estados, nós temos os tribunais regionais. E nas comarcas nós temos aí os fóruns, né, o fórum de cada cidade ali, representando as comarcas. A função típica do Poder Judiciário é exatamente a de julgar, ou seja, a função jurisdicional, que tem por características a lide, tem que ter um conflito para que ele possa julgar, né? E o Judiciário é que vai dizer o direito no caso concreto, como tem lá no artigo 5º da Constituição, né, que as pessoas, ninguém pode ser impedido de litigar em juízo, é o direito de ação. Caso sinta seu direito prejudicado, ele pode sim recorrer ao Judiciário. E qual seria a função secundária ou atípica do Poder Judiciário? Ele vai poder exercer função legislativa, uma função de editar lei, digamos assim, quando ele vai editar o seu regimento interno.
dos seus tribunais. Por exemplo, o tribunal, quando ele vai editar o regimento interno, as normas de funcionamento, ele está ali, digamos assim, legislando. Ainda que esse regimento interno não seja a lei que o Poder Legislativo, lá na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, no Senado Federal, vai criar. Mas no âmbito interno, no âmbito de funcionamento interno ali do tribunal, ele vai estar criando um regimento que vai ter aplicabilidade de norma para ser cumprida. E ele também, o Poder Judiciário, vai poder exercer a título de função atípica a natureza executiva. Quando? No âmbito administrativo, quando ele vai gerenciar administrativamente o funcionamento ali de seu quadro funcional, de seu órgão interno, ok? Quando se fala nessa teoria da separação dos poderes, que foi proposta por Montesquieu em sua célebre obra chamada O Espírito das Leis, a gente fala da teoria dos poderes implícitos. O que seria isso? É que para cada poder outorgado pela Constituição a certo órgão, são implicitamente conferidos amplos poderes para a execução desse poder. Não é o Estado que vai chegar ali num documento, na procuração e vai dizer para o seu órgão, olha, para o seu órgão público, eu estou te passando esse poder. Não, implicitamente, como a Constituição já confere amplos poderes ali na organização político-administrativa do Estado, ali em seus órgãos e as suas entidades públicas, automaticamente, implicitamente, ele já está passando ali poderes implícitos para que eles possam atuar, tá certo? E por falar em organização administrativa do Estado, a gente vai falar também de administração pública. Onde é que a gente vai encontrar isso? Ainda em se tratando de teoria geral do Estado. A gente vai encontrar isso no artigo 37 da Constituição Federal, que vai falar exatamente dos princípios constitucionais da administração pública, da organização política administrativa, e isso é importantíssimo, tá certo? Porque quando se fala de Estado, a gente também está falando de administração pública, de poder público. Então, quando a gente fala de administração pública, a gente tem que falar aqui, entender que a expressão administração pública, ela pode ser entendida em dois sentidos. No sentido subjetivo, orgânico ou formal, ou no sentido objetivo, funcional e material. Eu vou dizer para você agora o que é. Se você estiver com um caderninho, que eu te aconselho a estar com um caderninho, vai anotando aí, ou então vai digitando no computador. A expressão administração pública, ela é utilizada mais comumente em dois sentidos. Sob a prática dos executores das atividades públicas e de um lado e outro da prática da atividade. Em sentido subjetivo, orgânico ou formal, ela designa os entes que exercem atividade administrativa, que seriam as pessoas jurídicas, os órgãos e agentes públicos, incumbidos de exercerem essa função. Em sentido objetivo, funcional ou material, ela designa a natureza da atividade administrativa exercida pelos referidos entes, caracterizando a própria função administrativa, ou seja, ela representa uma das funções tripartes do poder do Estado: legislação, jurisdição e administração. De acordo com a Constituição Federal de 1978, no artigo 37, como eu citei aqui, a administração ela atua por intermédio de suas entidades, que seriam as pessoas jurídicas, ou por meio também de seus órgãos, que são centros de competência, centros de atuação, e por meio de seus agentes. Então, o Estado, revestido aí de administração pública, ele vai atuar por meio das entidades administrativas ou políticas, por meio de seus órgãos públicos e por meio de seus agentes públicos. E agora a gente vai diferenciar cada um deles: entidades, órgãos públicos e agentes públicos. As entidades, podem ser as políticas e administrativas, elas são pessoas jurídicas de direito público ou privado. O que seriam aí as entidades políticas? Por exemplo, a União, os entes federativos, eles são exatamente as entidades políticas. Por que políticas? Porque a competência dele, as funções deles estão delegadas, estão ali expressas diretamente no texto constitucional, que é importantíssimo. Então, quando você vai ler ali a Constituição, que fala da organização político-administrativa do Estado, vai falar dos entes federativos, da União Federal, dos estados
Distrito Federal e municípios. Então, esses aí é que são os entes políticos, também chamados de pessoas jurídicas de direito público, ok? E o que seriam os entes administrativos? Os entes administrativos também podem ser pessoas jurídicas de direito público ou direito privado. As de direito público seriam, no caso, as autarquias, as fundações, e já as de direito privado seriam as sociedades de economia mista e as empresas públicas, ok? Vamos aqui agora para os órgãos públicos. Os órgãos públicos, primeira informação importante que você tem que gravar aí. Os órgãos públicos não são pessoas jurídicas. Repetindo, os órgãos públicos não possuem personalidade jurídica. Então, como é que eles vão atuar na função administrativa? Simples, por meio da desconcentração, que é uma técnica de distribuição de competência. Aquele ente administrativo ou aquele ente político vai chegar para o órgão público que ele criou e vai dizer, olha, eu vou distribuir competências entre vocês. Por exemplo, no âmbito da União Federal, que é uma entidade política, a União chegou e criou para melhor gerir o funcionamento de suas atividades, criou órgãos públicos. Por exemplo, ele criou a Presidência da República. A Presidência da República é um órgão público. Ele criou ali o Senado Federal, o Congresso Nacional, criou também a Assembleia Legislativa, criou os tribunais, criou o STF. Tudo isso aí são órgãos públicos que vão representar o ente ao qual eles estão vinculados, certo? E quando se fala em órgãos públicos, eles também têm classificação, porque dependendo da natureza deles, eles vão ter autonomia, vão ter independência ou não. E é o que a gente vai ver aqui agora. Que os órgãos públicos, eles se classificam quanto à posição estatal, à estrutura e à atuação funcional. Quanto à posição estatal, eles podem ser independentes, autônomos, superiores ou subalternos. Os órgãos independentes, como o próprio nome fala, obviamente vão ser aqueles órgãos importantes que vão ter independência funcional de atuação. Eles são originários da própria Constituição Federal. Quem são eles? Eles são os representativos dos três poderes. Eles são o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, também chamados de órgãos primários do Estado. Nessa categoria encontram-se as corporações do Legislativo, as chefias do Executivo, os tribunais judiciários e os juízos singulares, ainda o Ministério Público e os tribunais de contas, certo? Todos esses daí, como eu falei, a Presidência da República, as corporações do Legislativo, que são ali o Congresso Nacional, Senado Federal e Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa, Câmara dos Vereadores, tudo isso aí é órgão público. E lembrando, embora eles sejam muito importantes, eles não são pessoas jurídicas, não possuem personalidade jurídica própria, apenas possuem ali uma competência que eles receberam diretamente da entidade política que os criou. Quem seriam aí os órgãos autônomos? Nós falamos aí dos órgãos independentes e agora nós vamos falar dos órgãos autônomos. Os órgãos autônomos, vamos lá? Voltando aqui. Os órgãos autônomos, eles são localizados na cúpula da administração pública, certo? Imediatamente abaixo dos órgãos independentes e diretamente subordinados aos seus chefes. Por exemplo, a Presidência da República, ela é um órgão independente, mas para que ela possa exercer a sua função administrativa, ela vai precisar de mais órgãos ali vinculados a ela, subordinados a ela. Então, no caso, a Presidência da República, ela vai possuir os ministérios. Ministério da Fazenda, Ministério da Educação, Ministério da Comunicação, Ministério da Saúde, dentre outros. Esses ministérios já não são órgãos independentes, eles são órgãos autônomos, logo abaixo do órgão independente que é a Presidência da República. Então aqui, esses órgãos eles são diretamente subordinados aos seus chefes, e tais como os ministérios, as secretarias dos estados e municípios, e demais órgãos subordinados aos chefes dos poderes. Por exemplo, no âmbito do governo do estado, o governo do estado ele é um órgão independente. E as secretarias do estado, Secretaria da Saúde, Secretaria de Justiça, Secretaria da Educação, já seriam aí os órgãos autônomos
logo abaixo, subordinados aos seus chefes aqui nos órgãos independentes do âmbito do Estado. Vamos lá, continuando aqui. E quanto à posição estatal, nós temos ainda os órgãos superiores e depois os subalternos, né? Os coitados subalternos, como o próprio nome diz, são aqueles coitados ali que estão bem na basezinha da pirâmide, subordinados aí. Os órgãos superiores, eles detêm poder de direção, de controle, de decisão e de comando, mas sempre sujeito à subordinação e ao controle dos órgãos acima dele. Já os órgãos subalternos são os que detêm predominância de atribuição de atividade de execução. Eles não têm poder decisório. Eles são aqueles órgãos criados para a realização das tarefas de rotina, as tarefas de expediente ali dos órgãos públicos, né? Quando você chega num setor público e vê ali o funcionário público exercendo ali aquela chamada burocracia administrativa, aqueles expedientes de rotina, emissão de parecer, redigir ali um ofício, etc. Aquilo ali é um órgão subalterno. Continuando aqui. Quanto à estrutura, os órgãos eles podem ser simples ou compostos. Os órgãos simples eles são constituídos por um só centro de competência, ou seja, não há outro órgão dentro de sua estrutura. Já o órgão composto, como o próprio nome fala, eles já reúnem em sua estrutura outros órgãos, onde as funções são desconcentradas, isto é, elas são distribuídas em vários centros de competência. Quanto à atuação funcional, os órgãos podem ser singulares ou colegiados, certo? Os órgãos singulares são aqueles que atuam e decidem através de um único agente, que é seu chefe ou representante. Os órgãos colegiados são os que atuam e decidem por manifestação conjunta e majoritária de seus membros, como ocorre no caso nas corporações legislativas e nos tribunais. E os agentes públicos? Lembrando, a gente começou falando de entidades públicas, que são as entidades políticas ou administrativas, depois passamos aí para o conceito e classificação dos órgãos públicos e agora a gente vai falar dos agentes públicos. Os agentes públicos, eles são exatamente essas pessoas físicas incumbidas de exercer alguma função estatal. Eles se dividem em agentes políticos e agentes administrativos, tais como as entidades políticas e administrativa. Quer chutar aí quem seriam os agentes políticos? Exatamente os representantes ali dos poderes. O presidente da República é um agente político, um vereador, um senador, um deputado é um agente político. O governador, o prefeito é um agente político, que são pessoas ali que têm também suas atribuições designadas pela própria Constituição. Já os agentes administrativos são aquelas pessoas de entidades administrativas, por exemplo, o diretor de uma autarquia, o presidente de uma autarquia, que é da administração pública indireta, que é uma entidade administrativa, ele é um agente administrativo. Os agentes, por exemplo, um agente da autarquia municipal de trânsito, um agente da Receita Federal, que é um órgão público, ele é um agente administrativo, ele não tem função política delegada ali pela Constituição, apenas de executar a função administrativa. Para finalizar aqui esse tópico da organização político-administrativa do Estado, também conhecido como administração pública, a gente vai falar aqui de 3 conceitos: de centralização, desconcentração e, por fim, descentralização. Não vamos confundir. O que é a centralização? A centralização é quando aquele poder está totalmente centralizado e voltado apenas para aquela entidade administrativa ou política. Geralmente, a centralização vai ocorrer ali na administração pública direta, certo? E indireta também. E o que seria desconcentração? Não confundir com centralização, viu, gente? Porque na centralização, o poder administrativo, ele está totalmente centralizado em uma única pessoa jurídica. Ela não divide com ninguém, ela é egoísta. Sendo que ela sabe que para que ela possa executar com afinco, com êxito, a função administrativa,
ela vai precisar distribuir competência, ela vai precisar distribuir funções em setores, senão ela não vai dar conta de tudo sozinha. Por isso que o poder público desconcentra as suas atividades. E é por causa disso que ele criou os chamados órgãos públicos, que são centros de competência criados por meio da técnica de desconcentração para poderem ali distribuídos, cada um cumprir sua função e cumprirem a meta maior daquela entidade política ou administrativa que representa ali o poder público. E já a descentralização, que não tem nada a ver com desconcentração, ela é o oposto de centralização. Porque na centralização, o poder público, a atividade administrativa está totalmente voltada apenas para aquele ente. E já na descentralização, o representante do poder administrativo ali, oriundo da Constituição, ele vai saber que não dá conta de fazer tudo sozinho e vai compartilhar o poder dele. Ele vai criar, por meio da administração pública indireta, pessoas jurídicas, tanto de direito público como de direito privado, e vai dizer, olha, eu vou dividir meu poder com você. Não vou dar conta de tudo só, então eu vou transferir para você a titularidade e a execução dessa atividade administrativa, cuja titularidade a Constituição deu para mim. Ela deu apenas para mim, mas eu vou querer compartilhar com você e vou dividir também a responsabilidade. Então, na descentralização é isso. O poder vai sair da pessoa e vai distribuir para outros, ok? Então, gente, agora a gente vai entrar na unidade 4, que vai ser exatamente o estudo da ciência política propriamente dito, porque, como você sabe, o módulo é Ciência Política e Teoria Geral do Estado. E aqui a gente vai ver... E para finalizar a unidade 3, vamos falar aqui do que é o poder constituinte. A gente vai saber o que é o poder constituinte, como ele se classifica, que é poder constituinte originário, derivado e reformador. O poder constituinte, você vai relacionar o nome dele de constituinte à Constituição Federal. Então, o que seria esse poder? É exatamente o poder de criar uma Constituição, que é o documento máximo, no topo da pirâmide das normas, que vai ali reger a organização político e administrativa do Estado, do poder público. Então, quem tem esse poder político originário é o chamado poder constituinte, que aqui no Brasil foi criado por meio da Assembleia Nacional Constituinte, quando os líderes vão se reunir ali para discutirem como vai ser aquela Constituição. No caso aqui nós temos a Constituição Federal de 1978, que surgiu de uma reunião chamada Assembleia Nacional Constituinte e surgiu por meio do poder constituinte originário, que foi o que criou a primeira Constituição de um país. E o que seria o poder derivado? O poder constituinte derivado é o poder que vai decorrer da própria Constituição Federal criada no poder constituinte primário, e ele vai ser conferido e delegado aos Estados-membros e aos municípios. E esse poder derivado é exatamente a capacidade dos governadores também editarem as suas normas de funcionamento no âmbito estadual, onde os governadores vão criar as constituições estaduais. Tem ali a Constituição Federal, que está no topo, e eles vão poder também se organizarem administrativamente, politicamente, no âmbito dos estados, por meio da Constituição Federal. E no âmbito do município, o prefeito pode também, juntamente com a Câmara dos Vereadores, vai ali propor exatamente a chamada Lei Orgânica do Município, que também é a organização político-administrativa do município, no âmbito federativo municipal, ok? Isso aqui é poder constituinte, o poder de criar uma Constituição. E temos ainda uma terceira espécie de poder constituinte, que é o poder reformador. O que é o poder reformador? É a capacidade que a Constituição tem de ser emendada, certo? Ou seja, alterada, sendo que para criar uma emenda constitucional, o poder constituinte reformador passa por uma série de requisitos bem rígidos, porque a nossa Constituição é tida como uma Constituição rígida. Então, para ela ser alterada, para ela ser mudada por meio de emenda constitucional, por meio do poder constituinte reformador, é passado por um processo bem rígido, que está descrito lá na Constituição Federal, ok? Finalizando aqui a unidade 3, vamos agora começar a unidade 4, onde a gente vai abordar o tema da ciência política propriamente dito, porque, como você viu, o módulo chama-se Ciência Política e Teoria Geral do Estado. Nessas três primeiras unidades, a gente
abordou bem aprofundado a teoria geral do Estado, conceitos, o que é o Estado, qual é o objeto de estudo de TGE, que é a teoria geral do Estado, quais os elementos constitutivos do Estado, como se dá a organização político-administrativa do Estado, o que é poder constituinte, dentre outros, né? E a relação entre Estado e sociedade. Vocês lembram que quando eu falei no vídeo 1, eu falei, quando a gente está falando da análise histórica do Estado, a origem filosófica do Estado, a gente viu que Aristóteles foi um pensador grego, ele foi considerado o pai da criação do Estado, sendo que séculos mais tarde, quem foi considerado o pai da sistematização da teoria geral do Estado em ciência política foi um chamado George Jelinek, ok? Então agora a gente vai estudar essa sistematização do Estado como ciência, como uma ciência autônoma, como uma ciência política. Vamos lá. Na ciência política se encontram dois grandes pilares importantes e decisivos para os dias atuais. A ciência, propriamente dita, como uma forma de conhecimento e estudo, e outra, a política, que é a forma e maneira de administrar o Estado. Daí o nome ciência política, ok? O estudo da ciência política contemporânea tem, em certo sentido, ainda é o mesmo daquele lá de Aristóteles, quando ele estudava a origem do Estado, a criação e a importância do Estado. Só que levando em consideração toda a complexidade das organizações político-sociais contemporâneas e pressupondo uma orientação metodológica e objetiva de pesquisa compatíveis com as exigências da ciência atual, porque, obviamente, no decorrer dos anos de Aristóteles para cá, séculos se passaram e as sociedades foram ficando mais complexas. À medida que as sociedades iam se desenvolvendo, obviamente, elas iam ficando mais complexas, né? Então, a ciência política, ela é a teoria e prática da política e a descrição e análise dos sistemas políticos, que a gente vai estudar aqui nessa unidade 4, e das organizações e dos processos políticos e do comportamento político. E envolve também o estudo da estrutura e das mudanças de estrutura e dos processos de governo, ok? Tudo isso a gente vai estudar aqui, porque aqui na unidade 4 a gente vai estudar sobre, no âmbito de ciência política, o sistema representativo, o sufrágio, os sistemas eleitorais, o mandato e sobre democracia. Vamos falar de sistema representativo. O sistema representativo, ele é a delegação dos direitos políticos a determinado grupo de pessoas, que exerce esses direitos em nome de toda a população. Através dessa representação é que ocorre a participação do povo indiretamente no poder. Porque, como vocês sabem, aqui no Brasil, por exemplo, o sistema, nós vivemos no Estado democrático de direito. Vivemos no Estado de democracia, que significa governo do povo, sendo que o povo não governa diretamente o Estado, ele governa indiretamente por meio da representação, ou seja, ele elege ali os seus representantes políticos, os seus governantes, e estes, por sua vez, vão representar os interesses do povo, né? Por meio do voto é que a população elege essas pessoas, vocês sabem, e com mandato temporário, não é mandato vitalício, para atuar em seu nome e por sua autoridade. Estes são eleitos pela soberania popular. Lembra que soberania é um dos elementos constitutivos do Estado? Dessa forma, o povo participa somente no primeiro momento, que é a eleição, né? Na hora que ele exerce seu direito e seu dever de voto, deixando para que os seus representantes governem em nome dele. No Brasil, por ser um país de grandes proporções, é impossível, né, a prática da democracia direta, onde o povo vai participar diretamente das decisões políticas e administrativas. Dessa forma, usa-se a chamada democracia indireta aqui no Brasil, sendo que o povo não governa, como eu falei, né? Apenas tem o poder de, por meio das eleições, escolher aqueles que vão lhe representar. O sistema político brasileiro ele é dividido em entidades federativas, composta por municípios, estados-membros e União, formando assim a República Federativa Presidencialista, onde o presidente da República se torna ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo. O sistema representativo, numa análise retrospectiva histórica, ele veio lá dos franceses
através de Montesquieu, que foi sem dúvida o primeiro que apresentou na Europa a versão continental do sistema representativo, doutrinando aí que a maior vantagem dos representantes é que eles, em substituição ao povo, estão aptos a discutir os negócios relacionados ao funcionamento do Estado. Dos eleitores, no entender de Montesquieu, que foi aquele que propôs ali o princípio da separação dos poderes em poder legislativo, judiciário e executivo, dos eleitores, no entender de Montesquieu, bastava que o representante trouxesse uma orientação geral. Nada de instruções particulares acerca de cada assunto, como se praticava na Alemanha. E para Montesquieu, a necessidade do sistema representativo se deu pela incapacidade do povo, de um modo geral, da massa, né, de debater acerca da res pública, ou seja, de debater acerca do bem público, da coisa pública. E gerir os negócios coletivos. Ele entende que o povo só tem a capacidade de votar, de escolher os seus representantes. E esses ali é que vão gerir o bem público em nome da coletividade. Desse modo, Montesquieu ressaltou em vários lugares de sua obra, chamado Espírito das Leis, como eu já falei aqui, que no sistema representativo cabe ao povo tão somente escolher os seus representantes. Ainda em relação a essa análise histórica e filosófica do sistema representativo, com a Revolução Francesa, a doutrina do sistema representativo se aperfeiçoou no tocante à sua essência, a saber, a absoluta independência política do representante, onde ele tem ali autonomia para gerir a res pública, né, a república. Sendo capacitado a querer em nome da nação e sem mais vínculos ou compromissos com os colégios eleitorais. A função desses colégios se esvaziava de todo com a operação eleitoral, simples instrumento de designação. Vamos falar agora do sufrágio, certo? Algumas pessoas confundem sufrágio com um voto. Mas o que é o sufrágio? O sufrágio é um instrumento democrático, é o direito de votar, certo? O direito ao sufrágio é um instrumento democrático que faz possível ao cidadão participar da vida política do Estado. Ele se materializa pelo direito de votar, como eu falei aqui, e ser votado. Por isso que o direito de votar é o sufrágio ativo, que é quando o cidadão vai votar, vai eleger o seu representante. E o direito de ser votado é o que a gente chama de sufrágio passivo. Quando um político, um candidato está ali inelegível, é considerado inelegível pelo Tribunal Eleitoral, ele está sendo impedido de exercer o seu sufrágio passivo. Mas por quê? Porque ele está impedido de ser votado por alguma coisa, né? Por alguma irregularidade aí que ele cometeu. Mas além do direito ao voto, ele também autoriza que seus titulares exerçam sua participação diretamente por meio dos referendos, plebiscitos e iniciativa popular, que são outros instrumentos de participação democrática do cidadão na vida política do Estado, certo? Em nosso sistema brasileiro, o voto é obrigatório, ele é obrigatório para determinadas pessoas, sendo elas brasileiras, quer sejam brasileiros natos, que nasceram aqui ou naturalizados, para maiores de 18 anos de idade e para os maiores de 18 anos de idade. Já para os analfabetos, maiores de 16 anos e menores de 18, e os maiores de 70 anos, o voto é facultativo. Onde é que está isso? No artigo 14, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 da nossa Constituição Federal. Mesmo existindo a possibilidade do sufrágio ser facultativo para algumas pessoas, isso não retira sua característica de ser um dever, uma vez que esta é a melhor forma para exercer a democracia, se tornando um dever moral para o indivíduo de eleger ali o seu representante, de se sentir de fato um participante da vida política do seu estado, do país. E qual a diferença entre voto e sufrágio? O voto, muitas vezes, ele é empregado como sinônimo de sufrágio, mas, na realidade, são duas coisas distintas. O voto é uma forma de desenvolver esse direito, certo? Já o sufrágio é apenas o direito de votar e ser votado. O artigo 14 da Constituição Federal diz que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos.
Sendo que o sufrágio universal ele possui algumas limitações, algumas restrições constitucionalmente ali descritas. A primeira delas é a questão da nacionalidade. É um direito comum de quase todas as constituições, como a primeira condição de capacidade política, o requisito do vínculo pessoal do cidadão com aquele território, ali naquela nação, certo? Sendo a nacionalidade condição mínima de vinculação ao país e à coisa pública. Ou seja, é natural que os estrangeiros sejam excluídos da participação da vida política do Estado, onde porventura se achem. Por isso que o voto aqui na Constituição brasileira ele é obrigatório para os brasileiros. Eles podem ser naturalizados, um estrangeiro que foi naturalizado brasileiro, ou os brasileiros que já são natos, que já nasceram aqui, ok? Outra restrição ao sufrágio, outro requisito ao direito do voto, que é o sufrágio, é exatamente a residência, que em determinados estados, a legislação ela adota o sistema de sufrágio universal e exige-se um prazo mínimo de residência habitual naquele país para que a pessoa possa exercer o direito de voto, para que a pessoa possa exercer o sufrágio, certo? Outra limitação, outra restrição, outro requisito aqui do sufrágio é a questão do sexo. Por exemplo, quando a gente vai estudar acerca do exercício do direito do voto, a gente vai ver que em tempos mais remotos, nem todas as mulheres elas não tinham direito de votar. Só os homens é que eram considerados aí aptos à participação da vida política do seu país e a exercerem o sufrágio. As mulheres, coitadas, eram deixadas antigamente de fora. As limitações do sexo relativas à capacidade eleitoral existiram em geral até o final da Primeira Guerra Mundial, que foi a primeira grande guerra mundial. Daí por diante, as cruzadas feministas, os movimentos feministas acabaram impondo o voto das mulheres em quase todos os países, que reformaram exatamente as respectivas legislações eleitorais. Então, conseguiram conquistar aí o direito da mulher ter voz e exercer o seu direito ao voto. E ser votada também. É importante salientar que o primeiro país que triunfou com o sufrágio feminino, com o direito de voto a ser exercido pelas mulheres, foi a República Americana, em 1869, adotado ali no estado de Wyoming, um nome aqui que eu não consegui pronunciar. E a seguir, vários outros estados do continente e alguns países nórdicos legislaram favoravelmente ao direito de voto das mulheres. E esse direito, desde 1920, com a 19ª emenda à Constituição Americana, já se fizeram nos Estados Unidos regra constitucional. Outra limitação e restrição ao exercício do sufrágio, ao direito de votar, é a questão da idade. Como você sabe que na nossa Constituição Federal, ela diz que o voto ele vai ser obrigatório para maiores de 18 anos, certo? E ele vai ser facultativo para os maiores de 16. Então, isso quer dizer que uma pessoa de 15, de 14 anos, ela não pode ainda exercer o voto. Ela não tem ainda o sufrágio, o direito de votar. Então, a idade também é um fator limitador. Outro fator limitador ao sufrágio também é a capacidade física ou mental. São excluídos da função eleitoral todos aqueles que, portadores de defeitos físicos, como os cegos, os surdos, os mudos, ou destituídos de aptidão intelectual, como os loucos ou dementes, não se acham em condições normais de exercerem o sufrágio. Então, as pessoas que não têm capacidade civil completa para os atos da vida civil, são considerados incapazes civilmente, eles não podem aí exercerem o seu direito ao voto. Essa forma de incapacidade eleitoral, em alguns sistemas, só se aplica àqueles cuja interdição foi declarada judicialmente, em ordem a evitar que se cometam abusos ou excessos, ao sabor aí dos abusos políticos. A gente vai falar agora do sufrágio passivo. E o que é esse sufrágio passivo? É o direito de ser votado. O direito de ser votado também é conhecido como sufrágio passivo, que garante que os cidadãos que preencherem os requisitos constitucionais e não tiverem nenhum impedimento possam se candidatar a um cargo eletivo. A Constituição Federal, em seu artigo 14, parágrafo 3º, traz essas condições de elegibilidade.
São condições para elegibilidade na forma da lei. Ser de nacionalidade brasileira, ter o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circuncisão, né, do território brasileiro, a filiação partidária, tem que estar afiliada a um partido, a idade mínima de, preste atenção, 35 anos para presidente da República, vice-presidente da República e senador, de 30 anos para governador, vice-governador do Estado e do Distrito Federal, de 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, para prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, e de 18 anos para vereador. Essas são as condições aí de elegibilidade. Vamos agora para os sistemas eleitorais brasileiros. O sistema eleitoral brasileiro ele serve para regular a eleição e a representação popular de um estado. No Brasil, o sistema eleitoral é dividido em dois, o majoritário e o proporcional. O sistema majoritário ele é utilizado para a eleição do poder executivo, no caso, o presidente da República, dos governadores municipais, dos governadores estaduais e dos prefeitos municipais, que ganha quem obtiver o maior número de votos. Por isso que é chamado de sistema majoritário. Já o sistema proporcional, que é outro tipo de sistema proporcional eleitoral adotado no Brasil, ele é utilizado para as eleições de vereadores, deputados federais e estaduais. E ele é feito da seguinte forma: o número de votos válidos é dividido pelo número de vagas existentes, chegando ao quociente, que a gente chama de quociente eleitoral, que novamente vai ser dividido pelo número de votos que o partido obteve pelo quociente eleitoral, chegando ao chamado quociente partidário, que uma legenda proporcional de vagas, onde os candidatos obtiveram o número de votos dentro de um partido que atingiu o quociente partidário, é que serão eleitos, né? Ainda em relação ao sistema proporcional, em primeiro lugar, deve-se buscar esse tal chamado quociente eleitoral, como eu falei aqui, que é o resultado da soma de todos os votos válidos dados a uma legenda, dividido pelo número das vagas disponíveis daquela casa legislativa, seja na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Vereadores. Em relação ao sistema eleitoral, depois se realiza a distribuição das sobras, que é realizado pelo método da maior média. Esta é feita de acordo com o artigo 109 do Código Eleitoral. Os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários serão distribuídos de acordo com as seguintes regras. Inciso 1 do artigo 109. Dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada partido ou coligação pelo número de lugares definido para partido, pelo cálculo do quociente partidário, mais um, cabendo ao partido ou à coligação que apresentar maior média um dos lugares que preencher, desde que tenha o candidato atenda à exigência da votação nominal mínima. Inciso 2, repetir-se-á a operação para cada um dos lugares a preencher. Inciso 3, quando não houver mais partidos ou coligações com candidatos que atendam às duas exigências, as cadeiras serão distribuídas aos partidos que apresentem maiores médias. E agora vamos falar do sistema partidário, que é outro tema importante ainda ligado a essa unidade 4, a título de ciência política na análise do Estado. As primeiras tipologias referentes aos sistemas partidários nos países democráticos basearam-se na distinção entre o bipartidarismo e o multipartidarismo. Essa distinção encontra-se, por exemplo, na obra clássica de O Estado Contemporâneo. Ele adota 3 sistemas principais de partidos: o unipartidarismo, o bipartidarismo e o multipartidarismo. O unipartidarismo ele é próprio dos regimes totalitários, como o fascismo, o nazismo e o comunismo. As ditaduras lá do século XX, com raras exceções, fizeram do partido único um instrumento máximo de conservação de poder, sufocando, é claro, o pluralismo político, respeitando aí princípios democráticos. Já no sistema do bipartidarismo, como vocês podem saber, ele não se concentra num único instrumento de poder, numa única visão ideológica. Ele já é um sistema de organização de partidos no qual a disputa pelas preferências do eleitorado é realizada por 2 partidos, tendo a corrente majoritária a responsabilidade pelo exercício das políticas governamentais, cabendo ao partido minoritário o exercício do encargo de oposição.
exatamente para balancear, né? O bipartidarismo ele é considerado por alguns escritores políticos como o sistema democrático por excelência, porque vai balancear. Não vai ficar agradando só um grupo político, mas vai respeitar o outro, que também é o da oposição. E o sistema bipartidário, porém, não significa literalmente a existência de apenas 2 partidos no sistema político. É possível que vários partidos concorram no período eleitoral. No entanto, o sistema tecnicamente se acha de tal forma estruturado que somente 2 partidos reúnem de maneira permanente a possibilidade de chegar ao poder. E por fim, temos aqui o chamado multipartidário ou multipartidarismo, que ele caracteriza-se pela existência, obviamente, de vários partidos com iguais possibilidades de chegar ao poder, certo? Por vezes ele é considerado como uma forma mais legítima de democracia, porque vai estar dando chances iguais ali de vários partidos concorrerem e chegarem aí ao poder. Uma vez que ele possibilita a representação e o atendimento de interesses das minorias e não da maioria. É a tendência atual de acordo com os respeitados doutrinadores. E nós temos também o Partido Único. Então é isso, senhores, alunos aí do Centro Universitário Uniateneu. Essa foi a aula 2 aqui, que a gente abordou a unidade 3, unidade 4, de Ciência Política e Teoria Geral do Estado, ok? Grande abraço e até o próximo encontro. Grande abraço e bom proveito nos estudos. Aproveitem para anotar tudo que vocês ouviram aí, para revisarem e poderem aprimorar os seus conhecimentos. Grande abraço.